Fala pessoal, já vamos com mais uma notícia aqui do nosso tricolor de hoje, que ganhou o jogo de ontem contra o Vasco, deu uma sapecada no Vasco. E um recadinho rápido e importante, assim que a gente bater a meta de 1000 inscritos aqui do canal, nós vamos sortear uma camisa oficial do tricolor. Então, se você gosta de assistir, compartilhe aqui o conteúdo, se inscreva no canal, que você pode ter a chance de concorrer e de ganhar uma camisa oficial do nosso São Paulo aí. Vitória importante, hein, Vinícius? Estava meio estranho o ambiente por aí, né? A gente não estava entendendo direito essa história de questionamento, de avaliações em cima do trabalho do Zubeldia. Ontem foi uma resposta importante do treinador e de sua equipe, Vinícius. Exatamente, Bruno. Isso por causa das eliminações na Libertadores e Copa do Brasil. Depois veio a retomada do Brasileiro. São Paulo venceu o Corinthians, mas perdeu para o Cuiabá. Está nessa gangorra de perde e ganha no Campeonato Brasileiro há 9 rodadas. E aí veio a cobrança do presidente Júlio Casares, colocando uma meta para o técnico o Luiz Zubeldia, colocando que o São Paulo tem que chegar pelo menos a classificação na Libertadores para a próxima temporada. São Paulo é o 5º colocado, os 4 primeiros. Hoje ele está na pré-Libertadores, mas é um resultado que dá alívio para o treinador argentino e também coloca o São Paulo aí na briga pelo G4, dá uma distanciada também dos concorrentes, do Internacional, do Bahia. Então, realmente uma vitória muito importante que dá tranquilidade para a sequência do trabalho aqui do São Paulo, o time que volta a campo só daqui 10 dias contra o Criciúma, fora de casa. No jogo contra o Vasco, essa vitória contra o Vasco também mostrou aí algumas alternativas do técnico Luiz Zubeldia, algumas mudanças na equipe. Muitas por suspensão, caso dos zagueiros, o Arboleda e o Alan Franco, e alguns jogadores que estavam disputando as eliminatórias, o Bobadilla, Ferrarese, o Jamal Lewis na seleção da Irlanda. Todos eles foram preservados, eles não chegaram a tempo para essa partida contra o Vasco, então ele fez algumas mudanças, até que o torcedor estava pedindo. Ali no meio-campo o Marco Antônio, a entrada do Sabino e do Juan na zaga e o Eric como titular no lugar do Wellington Rato. Então parece que esse é um novo ataque do São Paulo e com uma boa notícia, a volta do Ferreirinha, que estava muito tempo fora da equipe, retornou e jogou alguns minutos contra o Vasco. Então Eric, Luciano, Lucas, que chegou ao 12º gol dele na temporada, e lá na frente o Caleri, parece ser o ataque titular do São Paulo com essa entrada aí do Ferreirinha no lugar do Eric. Então é um ataque promissor e que pode levar o São Paulo nessa classificação a Libertadores na próxima temporada. Mas com certeza, Bruno, uma vitória que dá um respiro para o São Paulo até a reta final do Campeonato Brasileiro. Boa, Vinícius, e já a gente mostra também como é que foi a conversa ali do Zubeldia com o Edu Afonso ontem, ao vivo também. Foi surpreendente, vamos falar assim. É isso aí, Bruno. O Marra colocou bem, né? Futebol brasileiro sempre tem pressão a qualquer momento. Imagina o São Paulo que foi eliminado da Libertadores e Copa do Brasil, da maneira que foi. Na sequência teve clássico contra o Corinthians. O São Paulo conseguiu uma vitória, mas depois uma derrota para o Cuiabá. E aí vem todo o questionamento, toda a pressão em cima do técnico e ele conversando com a diretoria colocou que o objetivo nessa temporada é conquistar uma vaga direta na Libertadores. Uma vaga na Libertadores, pode ser na pré-Libertadores, né? Esse G4 pode virar até G6 se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e o Botafogo for campeão da Libertadores, mas é muita coisa para acontecer, então São Paulo tem que se garantir pelo menos entre os 6 primeiros colocados na pré-Libertadores, segundo o objetivo da diretoria do São Paulo. Vamos ouvir então o que falou o Zubeldia sobre essa situação, essa vitória que traz tranquilidade para o São Paulo, dá uma distanciada dos concorrentes, do Bahia e do Internacional e cola a equipe no G4. Vamos acompanhar. Yo me siento muy feliz aquí en Sao Paulo. Los entrenadores siempre vamos de juego en juego. Yo he hablado con Julio en su momento, hablo con Carlos, con Rui, con Nelson, con todo, con Muricy. A mí siempre me ha mostrado tranquilidad y por supuesto cuando perdemos, perdemos todos y cuando se gana, ganamos todos. Lo que hay que tener claridad para analizar la situación, qué rendimiento tuvimos en la Copa, qué rendimiento tuvimos en la Copa Brasil, en la Copa Libertadores, qué rendimiento estamos teniendo actualmente en el Brasileirao. Los dirigentes siempre van a ver el entrenamiento, están todos los días y mantienen una distancia normal y buena conmigo, con los jugadores. No siempre hay que falar, a mí me gusta la distancia, pero siempre hemos tenido buena relación, Muricy incluido.
Lo que pasa es que, bueno, se fala tanto que no puedo manejar situaciones, lo que se dice. Y este año es un buen año, un buen año. Por supuesto necesitamos cerrarlo bien, entregarle este premio, digamos, un buen año a nuestros torcedores, ¿no? Pero la relación con todos es buena. Tá, e o Zubeldia, na análise do treinador, né, ele tem todo o apoio aqui da diretoria do São Paulo, inclusive do Muricy Ramalho, a diretoria que acompanha o treinamento, então ele está muito tranquilo em relação a isso, que segue prestigiado para finalizar o trabalho até o fim desse de 2024. Questão também que o São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, isso carrega muita pressão, mas no Campeonato Brasileiro é uma boa campanha, são 15 vitórias em 30 jogos, o que dificulta é o número de derrotas, são 10 derrotas nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve esse altos e baixos há 9 rodadas consecutivas, ganha uma, perde a outra, ganha uma, perde a outra, então isso realmente traz muita instabilidade para o clube e também para o trabalho do treinador. Ontem teve uma cena curiosa, porque o repórter o Eduardo Afonso estava passando o boletim e o Zubeldia parou, ficou ouvindo o boletim do Edu e depois conversou um pouquinho com o repórter da ESPN. Vamos acompanhar essa imagem e também a palavra do Zubeldia ouvindo o boletim do Eduardo Afonso. Cada vez mais próximo, Ferreirinha voltou hoje depois de 57 dias, jogou um pouquinho no final do jogo, o grupo vai ficando encorpado para brigar por este objetivo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o que disse o Zubeldia, o que disse o Lucas Moura, enfim, aqueles que estiveram. Professor, tudo bem? Estamos ao vivo, se quiser dar um abraço aqui só para o pessoal da ESPN total, sem falar do jogo, apenas um abraço. Sim. Tudo bem? Bem, você está portando bem você? Eu tô tentando, tá? Comigo tá bem. Qual a sua avaliação? Tô bem lá? Não tô provocando muita encrenca, nada? Sim, bem. Gostou do resultado? Foi bom, né? Sí, bueno, sí, estamos contentos sobre todo para todos los torcedores y todos los jugadores que están haciendo un buen trabajo. Boa viagem, bom retorno. Sim, Temos 10 dias. O calendário aqui é maluco, né, professor? Fica Sim. 15 dias sem jogar, aí joga uma, passa mais 10, aí joga no mês 8, 9 seguidas. E- É difícil de entender, né? Sí, un poco raro esta parte del calendario, pero también nos sirve para trabajar de otra manera. Boa. Gracias. Obrigado. Chao. Graças. Boa. Tá, então, o Zubeldia dá uma paradinha, tá indo embora aqui. Ó, Eduardo Afonso deu um drible no Zubeldia aí, mostrou simpatia, empatia, conversou com o treinador, mas a questão é para vocês aí no estúdio, Bruno. O Zubeldia ficou ali analisando o que esse cara tá falando. Será que ele tá falando sobre mim? Será que é sobre o meu trabalho? Será que isso foi uma intimada do treinador São Paulino para o repórter da ESPN experiente, Eduardo Afonso? Nosso time é um time muito concentrado no que tem que fazer, né? Acho que as críticas tem que deixar externamente, né? Acho que internamente nós temos muita convicção no nosso potencial, no que está sendo feito, né? Obviamente que nós não vamos fazer todos os jogos bons, vamos ter derrotas, porque faz parte, né? Mas nosso time trabalha para ganhar, né? E esse tempo foi importante para nós corrigirmos algumas falhas que nós tivemos contra o Cuiabá. Eu acho que hoje ficou muito nítida, né? A nossa melhora. Nós fizemos 3 gols, conseguimos sair sem sofrer gols, que isso é muito importante, principalmente para mim que sou zagueiro, né? Então, estou muito feliz com a vitória. Nós sabemos que é importante somar, né? Ainda mais nessa reta final de campeonato. Comentário negativo a gente deixa mais para fora do grupo, né? Isso aí não afeta a gente lá dentro, a gente sabe da nossa competência, mas a vitória é muito importante, primeiramente para nossas pretensões, né, no campeonato, né, de terminar ali no G4, e segundo, para a gente ter uma semana tranquila, né? É muito ruim quando você perde, depois tem 10 dias aí para o próximo jogo e fica ruim, a folga fica ruim. Então foi fundamental por esses 2 pontos, as questões de crítica, de coisas de imprensa, a gente deixa mais para fora. Es un momento del campeonato donde sentíamos que teníamos que trocar en algunas posiciones. Ahora quedan 8 fechas para poder terminar el Brasileirao. Y no hay nada puntual, simplemente sentíamos que teníamos que trocar, en algunos casos por necesidad. Recién hoy nos enteramos de que Alan no podía jugar el juego. Entonces tuvimos que
que armar la dupla de zagueiro Sabino-Ruan, pero también fuimos practicando en estos días con ellos. Y lo que acontece ahora en estas últimas semanas o en los últimos 2 meses, lo que va a acontecer es que se incrementa una competencia interna, porque al haver mais treinamentos... Ele tá pressionado, ele foi pro ataque. O Dorival, né, a gente falou um pouco lá vou chegar na final da Copa do Mundo e tal, tava pressionado, soltou. Nesse caso não me parece um caso de alguém pressionado, mas um cara que quer mostrar para as pessoas a realidade, pelo menos para algumas, né, de quem não tinha entendido essa situação. A gente falou isso essa semana, lembra? Gente, não é possível que eu devo estar em outro mundo. Quem é que tá bem então? É o Corinthians? Lembra que eu ainda brinquei? É o Corinthians que tá bem então? São Paulo tá pior do que 3 ali, 4... Ele vai estar melhor que o Botafogo? Ele vai estar melhor que o Flamengo, que o Palmeiras? Tem dinheiro, investimento para ficar tão melhor do que esse daí? Tudo bem, o Fortaleza, acho que aí é pelo trabalho do Fortaleza, mas era possível ver o São Paulo na frente do Fortaleza pela sua tradição, enfim, por ter mais investimento, obviamente, uma receita pelo menos o dobro do Fortaleza. Mas e os outros? A gente falou disso daqui. Eu acho que o que ele fez foi injusto. Eu não vejo nenhum problema nisso dele alertar as pessoas de que, esse mesmo clube não viveu agora, como o Arnaldo disse, em 10 anos, não viveu o que nós estamos vivendo. Né, Arnaldo? Nós estamos das eliminações também, né? Sim, gente, ele deu uma porrada nos caras, gente. Então... Ele deu uma porrada sutil nos caras. Não sou citar o nome de ninguém. Uma não. Essa foi uma delas. Ele deu umas 10 sutis, exatamente. Essa é uma outra situação. Além do trabalho de técnico, ele se comunica muito bem e de uma forma que ele não escracha, não expõe, não delega responsabilidades. Agora, ele não é burro. Então, a quantidade de indiretas ontem... E a última foi, o Vessone me manda a imagem lá no Sport Center da ESPN, o Eduardo Afonso, que foi o repórter que entrevistou o Galopo, ao vivo passando o boletim pro Sport Center, passa o Zubeldia. Abre aqui, galera. Abre a geral aqui pra gente mostrar o Zubeldia pro Eduardo Afonso. Foi bem? O Eduardo Afonso ali, vai falando realmente aqui. Tudo bem? E aí? Aí o Eduardo Afonso tomou um susto, mas foi. E aí? Porque o Eduardo Afonso é um dos melhores repórteres setoristas, ele já tentou trazer alguma declaração. Isso. Daí, não, então o Zubeldia até respondeu, foi simpático. Mas, evidentemente, ele quis marcar uma posição também. Eu sei que foi você quem entrevistou o Galopo na porta do meu vestiário 2 dias antes. Né? Então, eu tava vendo, parecia uma encarada essas de boxe. Vai olhar exatamente. Ali. É que agora essas encaradas, os caras já saem brigando. Né? Foi uma encarada, como o Massini falou, sutil também. Né? Então, assim, evidentemente, ele é mais esperto e inteligente do que muitos pensam lá, né? E acho que ele sabe, o Massini falou ontem, ele sabe exatamente o que está acontecendo, o que está sendo falado e tal. E aí, outra situação, a gente vê, até agora, ele tem se declarado ao São Paulo. A entrega dele ao São Paulo é muito maior do que a do São Paulo em relação a ele, exceção feita ao torcedor do São Paulo, que é para ele que importa. Então o discurso dele não é para o Casares, para o Belmonte, para o Muricy. Ele falou, eles assistem os nossos treinos, tudo bem eles participaram, mas eu gosto de ter os meus momentos. Eu gosto. E ele falou, na entrevista... Ele fala uma certa distância. Uma certa distância. Ele expressa uma certa distância. Certa distância. E o Massini gosta da cadeira enferrujada. Ele senta na cadeira, ele prefere a cadeira enferrujada sozinho do que ficar toda hora. Agora, com os jogadores, que é o grupo de trabalho dele, e sobretudo com o torcedor, ele fala muito, ele nunca entregou a cabeça de nenhum jogador em qualquer eliminação. Eu poderia ter feito isso contra o Botafogo, concorda? Você é eliminado... Tem uns 5 ali... Tem uns 5 ali, você fala, perdemos pena, perdeu o pé, não. Em nenhum momento. Então ele não entrega ao jogador e ele se declara ao torcedor sempre. E essa... A comunicação, ela é mágica. Ele ainda usou o termo, né? Entregamos tudo, né, Arnaldo? Entregamos tudo. Ele usou esse termo, entregamos tudo nas eliminatórias. Quer dizer, ele poupa os jogadores, ele tá pavimentando um caminho. Pois é. Agora,
Resta saber se ele vai ter saco para aguentar isso, né, em 2025. Eu não sei se eu teria. Aliás, eu não teria. Tomem conta vocês aí, vocês não são bons. Você lembra quando eu falei, né, Vessone? Né? Sim. Lembra quando eu falei brincando aqui, aí o Tirone explicou, fosse eu daria uma bica na câmera. Sim. Que era uma figura de linguagem. Ele não foi repreender o repórter ou não sei o quê, ele simplesmente... Foi olhar. Eu estou aqui, hein? Eu sei. Aliás, só para deixar claro aqui, sempre tem um entendimento ruim. E também o repórter também não tem culpa, né, gente? Claro que não. Ele foi atrás da notícia. Ele queria sobre isso sobre isso que eu ia falar. Parece que o cara é o demônio da história. Não, a entrevista dele foi completamente pertinente. Exatamente sobre isso, esse ponto que eu ia falar. Porque aqui, por exemplo, o Sandro Fogg fala, ridícula a postura do Arnaldo, que culpa teve o repórter da ESPN? Nenhuma. É isso não que é isso que eu estou falando, explicar. Meu Deus do céu. Aliás, para quem acha que a gente é inimigo, ou o Arnaldo é inimigo, o Eduardo Afonso é um companheiraço nosso, um baita repórter. E a gente se fala quase todos os dias, ele conversa com o Arnaldo todo dia, se dão muito bem, não tem nenhum problema nesse aspecto. Estamos falando sobre o trabalho do repórter, esse aí. É o cara que estava lá, o repórter é também trabalho do repórter fazer coisas incômodas e colocar as coisas claras, entrevistar um cara que queria falar. O Eduardo Afonso foi perfeito, porque ele é um grande repórter. Assim como o Hernan, o PVC, assim como o PVC. A questão não é essa. Exato. Então o alvo não é os repórteres, os jornalistas que estão fazendo o seu trabalho, não é a imprensa. Eu não levantei isso antes, mas me parece que, eu posso estar enganado e aí vocês me desmintam, o comportamento dele também deu uma melhorada em relação ao amarelo. Acho que ele não tomou mais, ou eu tô louco? Ontem ele quase cobrou um lateral, né? O cara ia cobrar um lateral, ele estava quase do lado do cara, o juiz falou, peraí. Eu acho que tem a... Aí ele voltou, mansinho lá. Aliás, com um detalhe. Também porque o juiz era o juiz que era ontem, que não deu cartão para ninguém, o jogo foi pegado, ele dava pouca falta, deu pouco cartão, conduziu o jogo ali sem eu acho que o Corinthians ele também não toma, acho que também não tomou, enfim, já são... Ele tá pendurado, né? Ele o Silvio tá pendurado. Sim, eu acho que ele tem... E aí também é uma questão de adaptação e tudo mais. Só para completar o que o Tirone tá falando, é exatamente isso. Agora, curiosamente, Massini falou... O Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol de São Paulo, o homem mais forte do futebol de São Paulo, é jornalista. Muitos anos Jovem Pan. Ele é jornalista, como nós. Então ele sabe muito bem como funciona, mais do que qualquer um, mais do que o Anderson Barros, mais do que o Casares, mais do que a Leila, mais do que qualquer dirigente de futebol, porque ele é jornalista de formação, de de tempo de Jovem Pan, direção e tudo mais. Então, essa situação... A imprensa não tem nenhum... Pelo contrário, a imprensa, para levantar, ter informação, apurar, colocar, entrevistar ainda, que, é uma raridade, é um baita mérito do Eduardo Afonso entrevistar o Galopo. Agora, a nossa discussão é que como a direção do São Paulo, sendo comandada por um jornalista, permite algumas coisas. Tipo a entrevista do Galopo nas suas dependências, né? É aquela situação, né? O São Paulo, não é o Edu Afonso, o São Paulo Futebol Clube respaldou a entrevista do Galopo nas suas dependências 2 dias antes do jogo. Se fosse no sofá da casa dele... Sofá da casa dele é outra coisa. A diretoria não teria muito o que fazer ali. Exato. Fiquei sabendo depois, paciência. Mas dentro do CT, certamente ele sabia o que fazer. Ainda mais nos dias de hoje, que uma entrevista exclusiva é muito mais complexa, né? Então, para você ter uma entrevista coletiva na sua casa, é uma parafernália. Todo mundo está sabendo que vai ter uma entrevista coletiva na tua casa, lá no centro de treinamento. Desde o porteiro que liberou o carro para entrar. Evidente. Então é isso aí, pessoal. Grande vitória do nosso tricolor ontem por 3-0 contra o Vasco. 2 gols do nosso carequeixo, Lucas. Melhor da partida disparado. Ferreirinha de volta. E vamos com tudo aí buscar essa vaga na Libertadores, que é a competição que o São Paulo mais gosta, né? Lembrando que nós vamos sortear aqui uma camisa oficial quando batermos a meta de 1000 inscritos. Então, se eu fosse você, já se inscrevia agora para concorrer a esse prêmio aí. Beleza, rapaziada? Bom dia para todo mundo e até o próximo vídeo.